Ok. Ben, boa tarde a todos. Bueno, en primeiro lugar voume disculpar porque eu son español, entón o meu portugués é moi limitado, pero creo que me ides a entender. Son Ignacio López, son doutor en Dereito e profesor na Universidade de Santiago de Compostela e vou dirixir este painel. Bueno, en primeiro lugar, pois, o sabedes todos, pero estamos na cuarta Conferencia Internacional de Direito do Traballo, cuarto CIDI, que organiza Iberollur, a Escola Superior de Tecnoloxía e Xestão aquí de Felgueiras, que é onde estamos facendo este evento. E vamos a pasar a continuación a este painel número 2, que leva por nome o impacto da globalización nas relações laborais. Bueno, imagino que estades todos. O primeiro, vamos a empezar. Unha coisa, como non somos moitos, hai tempo en principio, iban ser ao principio 10 minutos, pero podemos chegar aos 14, 15. Procurade ser así un pouco axustados o tempo. Vale, entón, sen máis retardo, vamos a empezar con Luciana Santos Silva, creo que está. Luciana... Estou presente, professor. Boa tarde. Perfeito, perfeito. Bueno, pois temos en primeiro lugar a Luciana Santos Silva, benvinda, e nos vai compartillar o seu traballo, que é controlo de convencionalidade como medio de garantía dos dereitos humanos do traballo no Brasil. Así que, Luciana, cando parezca ben, tes 15 minutos, 10, o que decides. Vale? Já posso começar, professor? Cando você queira. Boa tarde aos que estão em Portugal, bom dia aos que estão no Brasil. Meu nome é Luciana Silva, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma universidade pública que fica no Brasil. Sou doutora pela PUC de São Paulo e vou estar aqui trabalhando com o tema controle de convencionalidade como garantias dos direitos humanos do trabalho no Brasil. Eu quero começar cumprimentando todos os que nos acompanham de forma online, em especial o organizador deste evento, o professor doutor Fábio Veiga, e o professor doutor Ignacio Lopes, da Universidade de Santiago de Compostela. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco do controle de convencionalidade no Brasil. Por conta do tempo, eu não vou citar o conceito de controle de constitucionalidade, mas vou apresentar a perspectiva que embasa a presente pesquisa, o presente trabalho. Então, o controle de convencionalidade, ele serve para a adequação das normas internas aos tratados e convenções internacionais. Então, o mais comum é que a gente tente aplicar a norma direta, ou seja, o texto direto que consta nos tratados e nas convenções. Mas o objeto do presente trabalho é averiguar e analisar no Brasil o uso da jurisprudência ou das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para fundamentar decisões internas. Essa forma de proceder, ela é incentivada no Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça através da Resolução 123 de 2022. Então, o Conselho Nacional de Justiça no Brasil, através da citada resolução, recomenda a todos os magistrados e magistradas brasileiras que, em suas decisões, observem tratados, convenções e também as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dessa forma, o próprio judiciário incentiva não apenas o controle de convencionalidade a partir dos textos diretos dos tratados e convenções, mas também da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a pesquisa que ora apresento, ela teve como metodologia a análise qualitativa de decisões judiciais brasileiras que usaram como fundamento
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dito isso, eu passo de forma exemplificativa a trazer alguns julgados do Brasil que, para garantir direito dos trabalhadores e trabalhadoras, mais especificamente na seara que toca os direitos humanos, decisões que usaram como lastro jurisprudência da Corte Interamericana. Cito como primeiro exemplo, oriundo do Tribunal Regional do Trabalho 01, do ano de 2024. Então, o TRT-1 do Brasil utilizou, em uma das suas decisões, o caso Aguado Alfaro versus Peru, com o objetivo de reafirmar a possibilidade do controle de convencionalidade. Então, além de utilizar esse julgado da Corte Interamericana para reafirmar a possibilidade do controle de convencionalidade ex officio, também foi utilizado como fundamento da decisão para garantir o princípio da primazia da realidade e acesso à justiça especializada. Tratava-se de um caso em que a relação de trabalho havia uma tentativa de mascarar essa relação de trabalho por contratos outros. Então, a Justiça do Trabalho, o Tribunal do Trabalho do Brasil, utilizou a decisão da Corte Interamericana, que nós citamos, para reafirmar a sua própria competência. A outra situação que destacamos aqui, ela foi julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho 3 e tinha como objeto uma das normas da reforma trabalhista implementada no Brasil no ano de 2017, uma reforma muito polêmica, foi muito criticada porque entendeu-se que essa reforma retirava direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, portanto, não foi uma reforma positiva, uma reforma de cunho neoliberal. E nesta decisão foi utilizado o artigo 25 da Convenção Interamericana e o julgado Contos versus Argentina, para garantir o princípio da gratuidade do acesso à justiça do trabalho. Esse princípio ele foi flexibilizado por essa reforma que eu citei, e para garantir esse direito fundamental, constando no artigo 25 da Convenção Interamericana, o Tribunal Regional do Trabalho critica duramente esta reforma e cita o caso, aqui explanado, Contos versus Argentina. O outro caso que nós destacamos também, fazendo parte do corpus da nossa pesquisa, foi um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho 1. Portanto, citamos aqui julgados do Tribunal 1, do Tribunal 3 e, neste momento, aqui só ratificando, do Tribunal 2. Então, tentamos também, para aplicar uma metodologia mais ampla, trazer julgados de diferentes repartições do Tribunal Regional Federal. Neste caso, o TRT-2, ele utilizou do caso julgado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que foi o caso Peru versus Peru. E tratava-se aqui no Brasil, o objeto da discussão era a nulidade de uma dispensa por justa causa. E a tese firmada é que, nos casos de dispensa por justa causa de empregado público, deve haver contraditório e ampla defesa. E o tribunal assim entende, fundamentado nesse julgado do Tribunal da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Peru versus Peru. Então, caminhando já para as considerações finais, por conta do nosso horário, nós observamos nesta pesquisa que o Brasil ele vem cada vez mais incorporando as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos seus julgados, como fundamento dos seus julgados. Isso passa a ser catalisado, impulsionado a partir da Resolução 123 do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2022, e vem sendo considerada essas decisões da Corte Interamericana
isso é citado em vários julgados que compõem o corpus dessa pesquisa, como uma espécie de interpretação autêntica das convenções e tratados internacionais. Finalizamos esse uso das decisões da Corte Interamericana como um fortalecimento no âmbito interno do Estado brasileiro, da jurisdição brasileira, das normas e tratados internacionais, como forma de consolidação e diálogo das cortes internas, da jurisdição interna, com a jurisdição internacional. E, por fim, apesar dessa resolução 123 ser do Conselho Nacional de Justiça direcionada a magistrados e a magistradas, é importante a gente observar esse tema com uma visão mais ampla, porque o judiciário decide a partir de uma petição inicial em que consta os pedidos. E essas petições iniciais, elas são formuladas no Brasil majoritariamente pela advocacia privada. Então, quando nós falamos da importância das decisões da Corte Interamericana na jurisdição interna do Brasil, nós devemos ampliar a perspectiva e não olhar apenas sobre a ótica dos magistrados e das magistradas, como recomenda a resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas, sobretudo, também nós, advogados e advogadas, precisamos observar essas decisões e colocar nas nossas petições iniciais, inclusive para forçar esse controle de convencionalidade que deve ser feito no Brasil, inclusive de ofício, assim a própria Corte Interamericana vem finalizando nos seus julgados que esse controle de convencionalidade ele deve ser operado de ofício pela jurisdição dos países. Esse era o resumo da nossa pesquisa. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a participação e quero também parabenizar esse importante evento que vem trazendo temas relevantes para o campo jurídico. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Obrigado pola túa participación e pola túa comunicación, que é moito interesante. Se os parece ben, as preguntas sobre os temas as podemos deixar para o final, para que sea máis dinámico toda a exposición. Así pasamos a seguinte, que é María Fernanda, vou dicir mal o apelido seguro, o nome, a pronunciación, así que disculpa. María Fernanda Agustiña Schumacher Heiring Teixeira. Creo que dixen mal, seguro. Pero bueno, disculpas por anticipado. Vai falar para un traballo moito interesante sobre a protección social do traballador no ámbito internacional, análise da Convención Multilateral Iberoamericana de Seguridade Social. Así que, María Fernanda, benvinda. Desculpa por a miña pronunciación do teu nome. Cando ti queiras, podes empezar. Como xa dixen, 10, 15 minutos, non te preocupes. Muito obrigada. Tá. Bom, cumprimento a todos os presentes. Me ouvem bem? Sim. Ok. Então, boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento a todos, em especial na pessoa do moderador desse painel, o professor doutor Inácio Lopes. Gostaria de informar aqui que é uma imensa felicidade em estar participando dessa quarta edição dessa Conferência Internacional de Direito do Trabalho, promovida pelo Iberojur. Eu me chamo Maria Fernanda Augustinhac Schumacher Hering Teixeira. Eu sou de Curitiba, Paraná, sou doutoranda em Direito pela PUC Paraná, também sou advogada e professora universitária. Meu campo de pesquisa ele está associado ao direito internacional e à previdência social, e a pesquisa que eu vou apresentar hoje, como o professor já bem nos disse, é intitulada Proteção Social do Trabalhador no Âmbito Internacional, análise da Convenção Multilateral Ibero-Americana de Seguridade Social. O objetivo geral da minha pesquisa, então, era analisar a Convenção Multilateral Ibero-Americana de Seguridade Social
e a sua importância para a efetivação da proteção social do trabalhador no âmbito internacional. Nós estamos, muitas vezes, nós não estamos muito acostumados com essa questão da seguridade social em se tratando do plano internacional. E isso vem a refletir em vários campos, especialmente em casos assim futuros, quando a pessoa já está em vias, então, ali de postular por uma aposentadoria ou efetivamente quando decorre algum acidente do trabalho ou eventualmente até o óbito ali do trabalhador. Essa Convenção Ibero-Americana de Seguridade Social, ela foi firmada em 10 de novembro de 2007, ou seja, ela é relativamente recente, não tem ainda 20 anos. Ela foi firmada no âmbito da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, e essa organização ela foi instituída, então, com a finalidade de promover o bem-estar econômico e social dos países ibero-americanos e também demais vinculados ali às línguas espanhola e portuguesa, por meio da coordenação, intercâmbio e troca de experiências no âmbito da proteção social. Então, se trata de uma organização internacional, de fato, voltada efetivamente para toda essa temática que envolve a seguridade social. E até a presente data, essa convenção, ela foi ratificada por 14 estados, então vem a ser ali Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, o Peru, Portugal, República Dominicana e Uruguai. E no Brasil, em especial, essa convenção, muito embora ela tenha sido firmada em 2017, ela só entrou em vigor alguns anos mais tarde, em maio de 2011. E por que foi firmada essa convenção? Qual que é o objetivo dela? Justamente ali desenvolver o trabalho decente e também a questão do cuidado com a proteção social associada à livre circulação de trabalhadores no plano internacional. Então, considerando aí esse constante processo de globalização e migratório dos trabalhadores migrantes e os seus dependentes legais, surgiu então essa necessidade de se editar um instrumento internacional voltado à proteção previdenciária desses trabalhadores migrantes e dependentes legais, então abrangidos aí pelos regimes previdenciários dos estados ibero-americanos, a fim de que eles possam vir, então, em caso de necessidade, a solicitar prestações em caso de invalidez, em caso de velhice, sobrevivência, acidentes de trabalho e também em casos de doenças profissionais. A título comparativo, no âmbito da União Europeia, existe também um acordo voltado à proteção da seguridade social para fins, então, ali de cômputo do período de que um nacional de determinado estado e que labora em outro estado, ele consiga fazer, então, esse cômputo do trabalho, consiga computar todo o trabalho efetivamente realizado ali em todos os estados membros da União Europeia. No âmbito do Mercosul, nós também temos uma convenção voltada nesse sentido, à proteção. No caso do Mercosul, se trata de um bloco bem menor se comparado com a União Europeia. Então, atualmente é composto aí por 5 países, né? O Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, e recentemente houve a adesão da Bolívia. E esse acordo, ele tem uma importância, esse acordo ibero-americano, porque ele acaba, então, englobando alguns países a mais que até então não estavam ali inseridos no âmbito do acordo do Mercosul, tá? Bom, então já me encaminhando aqui para o final da minha fala, as principais considerações que possam, as principais conclusões, então, elas nos levam à conclusão ali de que a mobilidade laboral no âmbito internacional, ela imprime essa necessidade de proteção social dos trabalhadores migrantes e seus dependentes legais, mas essa proteção também ela decorre da necessidade de implementação de políticas sociais e econômicas adequadas. E, em se tratando dessa comunidade ibero-americana, então,
surgiu a necessidade de criação dessa Convenção Multilateral Ibero-Americana de Seguridade Social. Eu finalizo a minha apresentação, agradeço pela atenção de todos e devolvo a palavra ao professor moderador. Obrigada. Muito obrigado, María Fernanda. Muito interesante, moi actual, ademais a túa pesquisa, moi interesante. Logo, ao final, podemos volver sobre ela nas rondas das preguntas. Continuamos con a seguinte comunicación. Será Mauricio de Carballo Goes e Andresa Munaro Alves. Non sei se a van a facer os dois a vez ou, bueno, eso como vexades. Me escutam bem? Me escutam bem? Sim, escuto bem. Maravilha, vou representar os dois aqui no efeito avatar. Então, bom dia oficialmente a todos, aqui falo do Brasil. Primeiro quero, antes de me apresentar, agradecer a oportunidade de participar, agradeço na pessoa do professor moderador Inácio e estendo também os meus cumprimentos ao professor Fábio, o qual sempre nos atende prontamente ali nos canais de comunicação da Iberojur e sempre faz esses eventos muito bem feitos. É uma felicidade participar uma vez mais e espero que seja mais uma de tantas outras. Bem, eu me chamo Andressa, escrevi esse artigo em coautoria com o Dr. Maurício Góes, sou professora universitária no Brasil e advogada também. O nosso grande propósito com esse trabalho, e aqui estou vendendo o peixe para que seja lido posteriormente aos colegas, né? É sobre o futuro do trabalho, assim como o eixo aqui que estamos todos debatendo, mas notoriamente acerca da higiene e segurança do trabalho no sentido de preocupação com o futuro. Recentemente no Brasil, antes de expor a vocês a nossa problemática de pesquisa, recentemente no Brasil uma norma regulamentadora foi alterada. E aos que não conhecem a legislação brasileira, na CLT, o diploma seletista, trabalhista que temos, ele trata de que caberia ao Ministério do Trabalho fazer normas regulamentadoras ao passar do tempo que disciplinassem coisas a respeito da higiene e segurança do trabalho, dos riscos ocupacionais, no sentido de prestação do trabalho e cuidado com o obreiro, naturalmente. E essa norma regulamentadora, ela foi alterada, a número 1, recentemente, e as suas alterações geraram ruídos na academia, ruídos que, de fato, fizeram com que eu e o Dr. Maurício desejássemos escrever sobre isso, porque, na verdade, aqui já exponho aos colegas o título do nosso trabalho, que é Novas Leituras ao Princípio do Cuidado Laboral após as alterações da norma regulamentadora número 1. E por que quisemos fazer isso? Porque a norma regulamentadora número 1, ela passa a se preocupar com problemas psicossociais gerados pelo trabalho. E nós, que somos de 1943, e digo nós porque vejo alguns brasileiros aqui que sabem que eu estou falando que a CLT é de 43, em 43 só se preocupava com a questão do acidente propriamente dito, aquele acidente que todos enxergam quando se sofre. Só que a norma regulamentadora, a partir do momento que ela começa a se preocupar com riscos psicossociais, eu estou pensando para além do que se vê, né? Eu começo a me preocupar com aquelas doenças que talvez sejam silenciosas, mas que também cabe ao empregador, na qualidade de gestor do negócio, se preocupar. Só que, não sem chuvas e trovoadas, como eu digo aos meus alunos da graduação, evidentemente que em curto espaço de tempo não foi possível arrumar a casa, de forma que foi postergado para 2026 a efetiva aplicabilidade dela, mas as empresas já precisam se ajustar dentro da norma regulamentadora. Por isso, portanto, que eu e o Dr. Maurício nos desafiamos a fazer isso, e o nosso grande problema de pesquisa é de que forma o princípio do cuidado pode contribuir para ajudar as empresas nessa forma de regulamentação. E aí vocês poderiam me questionar, mas o que é o princípio do cuidado, né? Que não é aqueles princípios que a gente conhece habituais. O princípio do cuidado, ele foi gestado pelo professor Maurício na sua tese doutoral, e ele cinge-se em 3 grandes eixos, né? Que é a preocupação de regulamentar, proteger e valorizar o trabalho, na qualidade do trabalhador. A partir dessa ideia e pensando que os princípios servem como eixos de interpretação, sabemos que
para utilizar o princípio no caso concreto, ele serve para bem interpretar. Pensamos que, alinhado ao que temos na Constituição Federal, e isso no nosso primeiro artigo, ali na primeira sessão, a gente explica, né, aos nossos leitores, por isso que digo, aqui a gente vende o peixe, né, professor? Para que todo mundo queira ler o nosso artigo depois. A gente explica, a gente traz a ideia constitucionalizada, porque a nossa Constituição, ela já traz a preocupação com equilíbrio no meio ambiente de trabalho. Está positivado no 225, é direito constitucional. A partir dessa ideia, trazendo no arrimo a CLT, trazendo as normas regulamentadoras e notoriamente a NR1, a gente já caminha pensando no cuidado, na preocupação, no exercício do labor. Dentro dessa perspectiva, nos aliamos muito à ideia de precaução, e aqui é importante aos que não sabem a diferença, né? Prevenção e precaução não é a mesma coisa. Se eu estou diante de algo que eu posso prever, eu falo de prevenção. Aí eu tenho que agir em conformidade. Mas se eu falo de precaução, eu falo de risco incerto. Eu sei que pode acontecer, mas eu não sei de que forma ele vai acontecer. Por isso que a gente conjuga junto com a ideia de princípio do cuidado, notoriamente pensando que a responsabilidade também é do empregador, e isso tem muito bem exposto lá na CLT, de fornecer meios adequados, de fato promover um ambiente de trabalho salubre, equilibrado e que bem se possa realizar os ofícios, mas da mesma forma entendemos que cabe um aculturamento do meio ambiente de todos, não apenas do empregador, sabendo que ele tem que gerir o meio ambiente de trabalho, mas que os empregados efetivamente precisam também caminhar nesse sentido. Como é que a gente desenvolve isso na nossa pesquisa? A partir do método indutivo, porque a gente passa da ideia da norma regulamentadora, espraiando seus efeitos agora que vai entrar em vigência no ano de 2026. Passando pela ideia estruturalista de um trabalho, pensando no amanhã, pensando no futuro do trabalho, e arrimado, evidentemente, pela interpretação exegética, puramente calcada na lei. Passado essas duas nossas grandes preocupações, precaução, prevenção e princípio do cuidado, acabamos por evidenciar e perceber que, de fato, o princípio do cuidado ele pode servir como eixo regulamentador, porque temos elementos, tanto legislativos como vem sendo, através das normas regulamentadoras, reconhecido como acidente do trabalho, né? Não só aqueles, como disse no início da minha exposição, aqueles propriamente vistos, né? Mas também aqueles que a gente desencadeia a partir do trabalho. Eu não falo de acidente propriamente típico, eu falo de doenças equiparadas que precisam também e carecem de cuidado. Em atenção ao meu tempo também, eu agradeço a oportunidade de participar e fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Andresa. Muito obrigado pela tua comunicação e enhorabuena pela tua pesquisa, que é interessante. Muito práctica. Continuamos co seguinte, que sería Cintia Lesa da Costa e João Lucas Bastos de Sousa Silva, creo que dixen ben. João, estás aí? Creo que Sim, vas expoñer ti, nada máis. Entón, boa tarde a todos. boa tarde. Adiante, cando queiras. Eu vou representar a professora, junto com o nosso artigo, com a professora Cíntia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Congresso, a oportunidade de poder contribuir com as discussões do direito do trabalho contemporâneo e agradecer também, em nome da Universidade Federal de Juiz de Fora, o campus de Governador Valadares, o qual eu me filio. Meu nome é João Lucas, eu sou advogado no Brasil e graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o campus de Governador Valadares. E, em parceria com a professora doutora Cíntia Lessa, nós elaboramos um artigo que trata como tema os contratos transnacionais de trabalho na abordagem de direito internacional privado pelo Brasil e a União Europeia, trazendo como foco principal a questão dos direitos humanos. O objeto do nosso artigo
a análise da regência do direito internacional privado para os contratos transnacionais, avaliando, assim, no contexto da globalização, a proteção dos direitos do trabalho, principalmente nesse contexto de contratos transfronteiriços. Essa análise é feita a partir da legislação e da jurisprudência do Brasil e da União Europeia nesse tema. É importante destacar que, de fato, alguns países descumprem tratados, protocolos, convenções, priorizando a legislação interna de caráter mais unilateral no direito do trabalho, podendo, em alguns casos, violar direitos humanos. Ou seja, na prática, todos os contratos transnacionais eles são regidos por um Estado, de fato. Nesse âmbito, o direito internacional privado ele adota durante o procedimento ele é adotado, na verdade, durante o procedimento de escolha da norma aplicável. Para tanto, o direito internacional privado possui um aspecto difuso de fontes, né, como a gente sabe, decorrente dessa necessidade de assegurar uma regulamentação adequada das relações jurídicas que possuem efeitos em mais de um país. E, nesse contexto, a globalização fomentou, conforme aponta algumas autoras, como a doutora Maristela Basso, um fenômeno com contornos mais multiculturalistas, para justificar essa complexidade das fontes normativas desse direito. A diversificação das fontes, ela visa regular de forma adequada as diversas relações jurídicas que geram efeitos, né, em mais de um país, como eu mencionei. Em que pese essa complexidade das fontes do direito internacional privado, um dos maiores desafios dos trabalhadores em contratos transacionais é a falta de regulação própria, né? Em geral, como a gente consegue constatar, os princípios de direito civil, como a autonomia da vontade e a liberdade contratual, eles não são aplicáveis a esses contratos, porque existe uma relação de dependência, por óbvio, entre o empregado e quem lhe extrai a mais-valia. Considerando essa especificidade, considerando os aspectos próprios desse tipo de contrato, até o momento não existem tratados internacionais que se propõem a uniformizar esses critérios. Ou seja, não existem hoje tratados internacionais que se propõem a determinar quais seriam os critérios no momento da escolha dos elementos de conexão nesse tipo de caso. Atualmente, nós temos apenas convenções, recomendações da Organização Internacional do Trabalho, que, como se sabe, elas não se aplicam de forma direta e imediata a qualquer contrato de trabalho no mundo. E essa lacuna, ela fomenta questões relevantes de violação dos direitos fundamentais, porque permite toda a sorte do que se convencionou denominar dumping social. E a gente trata um pouco mais de forma mais detalhada do dumping social, mas com decorrência do tempo que nós temos hoje, eu vou prosseguir também, vender o peixe para que leiam o meu artigo, como a doutora Andressa mencionou. Sobretudo nesse tempo de contratação à distância e de teletrabalho ou não, é necessário fazer uma análise dos efeitos dessa lacuna em diversas circunstâncias diferentes. E, como eu mencionei, nós adotamos a análise do Brasil e da União Europeia, então eu vou seguir já para prosseguir para os aspectos que a gente entende relevantes a respeito da União Europeia, porque como se trata de uma zona de integração regional, ela se encontra numa posição desafiadora quanto a essa questão, onde ela necessita equilibrar objetivos e princípios supranacionais e esses direitos humanos que a gente resolveu denominar direitos humanos, que poderiam também ser tratados como direitos fundamentais. Nesse contexto, nós temos uma ideia ascendente, como um termo que passou a ser cunhado por alguns autores, do direito de integração nesse bloco econômico, onde políticas supranacionais elas são criadas para fomentar os interesses dos países membros. Então, nós temos a estruturação do sistema, que é o que ocorre hoje, de circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. Em decorrência disso, em decorrência dessa necessidade de estruturação
e atendimento aos interesses do bloco econômico, os cidadãos dos países membros eles puderam trabalhar em diferentes estados. A liberdade de circulação, e combinada com o respeito aos direitos humanos e de integração, como destacamos no artigo, elas convergem com o crescimento do bloco. E, pensando nisso, a União Europeia elaborou a Diretiva 96, que trata desses contratos transnacionais de trabalho. Porém, a diretiva ela possui somente uma ideia de determinar um parâmetro ou apresentar orientações às quais os estados deveriam, dentro da legislação interna, regular esse tipo de contrato. Ela não indica, por exemplo, qual seria o direito aplicável a essa relação jurídica. Ela trata somente de um piso para que os países criem normas internas desse tipo de contrato, usando essa diretiva como um parâmetro mínimo ou as formas e direitos que os países deveriam especificamente regular nesse tipo de relação. Ocorre, né, que algo que aparentemente seria benéfico aos trabalhadores, na prática, ele favorece a ocorrência desse fenômeno que eu mencionei, do dumping social. Um conflito que ganhou notoriedade nessa temática foi o caso Laval, o qual nós destrinchamos melhor no nosso artigo, onde, ao ser chamada a resolução desse conflito, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que a norma mais desfavorável aos trabalhadores deveria ser aplicada, considerando a soberania daquele Estado. E esse é somente um dos casos onde os princípios da proteção, o princípio da não discriminação dos trabalhadores, por se tratar de trabalhadores que estavam migrando de um país com leis trabalhistas menos favoráveis a eles, isso é só um dos exemplos em que a União Europeia desrespeita esses princípios, inclusive desrespeitando o princípio do indúbio pro operário. Seguindo agora para uma análise mais do caso brasileiro nesse sentido, a legislação aplicável do contrato transnacional no Brasil, ela caminha, de certo modo, em paralelo com os princípios do direito do trabalho, guardando sempre a necessidade de análise da jurisprudência, etc. Ainda nos anos 80, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho aqui do Brasil, ele aplicava, ele determinava que a norma aplicável a esse tipo de contrato era a norma que fosse adotada pelo país onde o serviço seria executado, com exceção dos contratos de engenheiros que foram deslocados para o exterior. Esses contratos eles tinham uma lei própria. Essa lei ela não só determinava a legislação aplicável, essas exceções, mas ela também era a lei que orientava os conflitos. Além disso, ela trouxe à tona também o princípio da norma mais favorável, que ele é adotado no Brasil, para garantir, uma ideia hermenêutica para garantir a máxima proteção dos trabalhadores. Já em 2009, essa legislação ela foi alterada de forma substancial, principalmente no seu artigo 1º, onde foi determinada, a partir dessa alteração, que não somente seriam abrangidos por essa lei os trabalhadores do setor de engenharia, mas também todos os trabalhadores que tinham contratos, que estavam sujeitos a contratos transnacionais de trabalho. Portanto, o Brasil busca, na teoria, uma proteção dos trabalhadores expostos a esse tipo de relação jurídica. Já partindo para o final da minha apresentação, a conclusão do nosso artigo, os apontamentos principais que o nosso artigo trouxe, são a respeito da ideia de globalização no contexto capitalista. Ela deve sempre ser acompanhada pela criação de mecanismos para a proteção dos trabalhadores. Esse mecanismo tem que ser criado de forma direta e imediata. Contudo, o direito internacional privado, como ele está sendo regido hoje, ele não assume essa posição central nessa discussão. Não há de se falar, por exemplo, em constitucionalização ou desenvolvimento a partir da ideia de direitos fundamentais sem discutir a proteção do trabalhador, como está ocorrendo hoje. Nós conseguimos verificar, a partir da análise do caso brasileiro e do caso da União Europeia, que essa situação é agravada nas zonas de circulação,
onde, visando o crescimento econômico do bloco e a soberania dos países, os direitos humanos para a proteção dos trabalhadores eles são deixados muitas vezes de lado para tentar garantir uma máxima desenvolvimento e o máximo interesse econômico daqueles países. Já seguindo para a finalização, a solução brasileira ela pode ser, como a gente verificou, um exemplo para pautar as discussões de direito internacional privado sobre o tema, de modo que fomentar o princípio da norma mais favorável pode ser o caminho para a proteção integral dos direitos fundamentais dos trabalhadores nesse contexto atual, onde é necessário garantir de forma mais direta a proteção dos trabalhadores, considerando o capitalismo e as ideias neoliberais que estão permeando o legislativo do mundo. Gostaria de agradecer o espaço e estou aberto aí às questões que surgirem e eu gostaria de discutir com todos o tema. Muito obrigado, João. A verdade é que é uma apresentação muito boa. Enhoraboa. Non temos máis participantes. Abrimos agora o momento de cuestións ou alguna pregunta, alguna cousa que querades comentar. Non? Se non temos nada, ninguna pregunta, pois dou por concluído o acto. Darvos as gracias a todos os participantes e as vosas comunicações enhoraboa polas vosas pesquisas. Puiden ollar que sodes todos abogados e se nota a parte práctica, non? das vosas pesquisas. Así que enhoraboa e a seguir así. Muito obrigado. Tá?